Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse nosso super curso sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica e hoje nós vamos trabalhar do Instituto do Estágio Probatório. Gente, só para vocês entenderem, tudo é uma sequência. Primeira coisa, você faz o concurso. O concurso nós temos as principais regras estabelecidas na LOPEB e lá na LC 04. Depois do concurso, o próximo passo é a homologação do concurso. Uma vez homologado o concurso, tá certo? Você fica apto para ser o quê? Nomeado. Quem que nomeia? O governador. O ato de nomeação é um ato governamental do chefe do executivo. A Lei Complementar 04 define exatamente quem são as pessoas habilitadas para a nomeação. E no caso da LOPEB, o governador é a autoridade competente para exercer a nomeação. Depois da nomeação, você tem 30 dias para a apresentação dos documentos no setor competente, no caso, na gestão de pessoas, ok? Da secretaria, né? E aí pode também, com base, como é o concurso, ele é por município, nas referidas assessorias pedagógicas para a apresentação da documentação. Você faz o juramento, você assina o termo de posse, pronto, você tomou posse. Depois da posse, você tem 30 dias para entrar em exercício. Esse número de 30 dias é específico para os profissionais da educação. Você entrou em exercício e, a partir desse momento, você começa a passar por um período de estágio probatório, um período de experiência. Um período de experiência esse que é previsto, inclusive, na onde? Na Constituição Federal. Então, agora, ó, estágio probatório. Chegou a vez do estágio probatório, né? Vamos falar como é que funciona esse estágio probatório. Primeiro, aqui ele fala aqui, ó, né? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Isso aqui é o dispositivo da Constituição que fala da estabilidade, né? E está faltando uma coisa aqui também, que diz o seguinte: no parágrafo 1º do 41 da Constituição, lá fala o seguinte: requisito para a estabilidade. Né? Requisito para a estabilidade. Primeiro requisito, 3 anos de efetivo exercício. Segundo requisito, ser habilitado em estágio probatório. Então, aqui nós temos aí. Bacana, vem comigo aqui, ó. Isso aqui é importante, que eu falo aqui, ó, 3 anos. Esses 3 anos aqui irá definir qual que é o período do estágio probatório, né? Então, o estágio probatório, período de 3 anos, ok? Inclusive, convido vocês a assistir a nossa aula da LC 04, onde o professor aprofunda um pouco mais esse assunto. E, além disso, para você ter um amplo entendimento da LOPEB, é muito interessante, primeiro, você assistir todas as aulas da LC 04, são 59 aulas, aulas bastante curtas, aulas bastante didáticas, e depois você vem para a LOPEB. Com isso, cara, você vai consolidar seu conhecimento, né? Vamos lá. Do estágio probatório, artiguinho 18. Ao entrar em exercício, tá? O profissional da educação básica, nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeita ao estágio probatório nos termos da Constituição Federal, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observados os seguintes fatores. Então, olha só, ele fala para a Constituição Federal. Período do estágio probatório, nós já sabemos que o período do estágio probatório são de 3 anos. Né? O que acontece no estágio probatório? O concursado, né, ele vai passar por uma avaliação de desempenho. Aí vem aqui, professor, quais são os requisitos observados na avaliação de desempenho? Nós temos aqui 7 requisitos bastante específicos e isso pode ser cobrado em prova. Primeiro, zelo, eficiência e criatividade no desempenho das atribuições de um cargo, assiduidade e pontualidade, produtividade, capacidade de iniciativa e de relacionamento, respeito e compromisso com a instituição, participação nas atividades promovidas pela instituição, responsabilidade e disciplina e, finalmente, nós temos aí idoneidade moral, ou seja, nós temos aí
8 requisitos para serem avaliados, tá? Professor, e como é que funciona isso no estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso, vem comigo aqui, preste muita atenção, nós temos uma legislação que é a Lei Complementar 80, tá? Esse 80 aqui está feinho, né? Vamos fazer de novo aqui. Então, nós temos aqui, ó, a Lei Complementar 80, tá certo? Essa Lei Complementar 80 que define as regras da AD, a avaliação de desempenho, inclusive a avaliação em estágio probatório. Ele constitui os comitês de avaliação, tá certo? Os comitês de avaliação, quem que vai fazer parte aí da avaliação de desempenho. Então, essa Lei Complementar 80. Professor, eu tenho que ler a Lei Complementar 80? Não há necessidade da leitura, salvo se no edital constar a Lei Complementar 80. Se caso isso ocorra, constar a Lei Complementar 80, vocês podem ficar tranquilos que o professor Luiz já tem essa aula gravada para a galera aí, a Lei Complementar 80. Parágrafo 1º, vem comigo. O servidor em estágio probatório que se encontrar afastado do cargo para o qual fora nomeado, terá seu estágio probatório suspenso e reiniciando a contagem de tempo ao retorno de suas atividades. Cara, se você pegar o examinador, clica, que quer fazer uma prova difícil, ele vai cobrar essas coisas aqui. O que está falando aqui? Qual que é a hipótese de suspensão do estágio probatório? Olha só, probatório suspenso. Ah, quando que ele vai ser suspenso? O cara que se encontrar afastado do cargo na qual ele fora nomeado. Professor, qual será, professor, os efeitos da suspensão aqui, ó? Reiniciando a contagem de tempo ao retorno de suas atividades. Reiniciando, então, ele está lá, são 0, né? Até 3 anos, ok? Vamos supor que aqui está no... Vou colocar aqui, ó, no 11º mês, tá? O cara foi afastado. Então, ele suspende aqui. Quando ele retornar, ele vai reiniciar desse exato momento aqui até completar os 36 meses, os 3 anos do estágio probatório. Tá? Estágio probatório é fácil, gente, né? Muito fácil, né? Parágrafo 2º e último parágrafo da aula. Para a aquisição da estabilidade, no cargo, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, em que o servidor nomeado deverá obter, na média, de 5 avaliações, a somatória acima de 60% da pontuação total considerada. E o artigo 19 fora revogado pela Lei Complementar 206 de 2004. Né? E aí, professor? Algumas considerações importantíssimas, né? Vamos lá. Professor, a próxima aula será o quê? Será da estabilidade. Né? O que é a estabilidade? A confirmação do concursado, do servidor no cargo. Ele vai ser estável. E claro que tem os benefícios da estabilidade, que a gente vai comentar em detalhes na próxima aula. Só que para você adquirir a estabilidade, ele fala o seguinte, olha o que está falando aqui, que você tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Então, vamos lá, vamos já resumir esse negócio da estabilidade para vocês. Professor, por que a estabilidade? Porque a estabilidade você vai ser confirmado no cargo. Sendo confirmado no cargo, você não pode ser exonerado, demitido por qualquer motivo. Somente naquelas hipóteses previstas previamente que a gente vai falar na próxima aula para vocês. Por isso que é bom a estabilidade. É a segurança que tanto o servidor público busca no cargo público. Para adquirir a estabilidade, 2 requisitos. Primeiro, 36 meses, segundo o artigo 41 da Constituição, que foi no começo da aula, a gente passou para vocês. Segundo requisito para aquisição da estabilidade, aprovação em estágio probatório. Aí, mais uma experiência do concurseiro profissional, do professor Luiz, passar para vocês. Esse cara que está em negrito itálico aqui, sobreado, esse cara aqui é diferente, é novo, só tem na Alopeb. Ele fala o seguinte, que essa estabilidade, essa avaliação de desempenho para adquirir estabilidade, o cara tem que ter, ó, na média de 5 avaliações, ele vai ser submetido a 5 avaliações, a somatória de 60% da pontuação total considerada. Então, olha aí, número, o que acontece? Que toda vez que você vê um número, você tem que ficar esperto, porque o examinador adora número, né? Bacana? Então, número, por favor, coloque em amarelinho esse cara aí.
E, finalmente, um resumo para vocês. Então, estágio probatório. Quem que está sujeito ao estágio probatório? Somente os cargos de provimento efetivo. Professor, por que provimento efetivo? Porque temos provimentos em cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração. Nesses cargos, atenção, não são sujeitos à aplicação do estágio probatório. Não há estágio probatório para servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Finalidade, avaliar a aptidão para o cargo, tanto para a administração pública quanto do sujeito lá, né? Ok? Duração, 36 meses. Critérios avaliados, na verdade, são 8 critérios, aqui está escrito errado, são 8, né, critérios que a gente acabou de ver. Agora é o seguinte, professor, eu estou em estágio probatório, não consegui média acima de 60, o que acontece? Duas hipóteses podem acontecer. Primeira, se não estável, ou seja, se você já é, no caso, você não era, é seu primeiro cargo público, você não era servidor público, não tinha estabilidade em cargo anterior, você será exonerado. E essa exoneração é por inabilitação do serviço público. Esse caso aqui de você ser exonerado, essa exoneração aqui, ela não é uma punição. Por quê? Porque se você for demitido, você vai implicar em diversas restrições na sua vida. É uma punição, você será punido, você foi demitido. Por exemplo, muitos concursos públicos não aceitam pessoas que foram demitidas. Você vai ter essa restrição, tá? Que é tratado numa legislação. Agora, quando você é exonerado, né? Por exemplo, inabilitação em estágio probatório, você não sofre penalidade nenhuma, você fica limpinho, pode fazer quantos concursos quiser, você continua ainda santinho. Bacana? Então, você será exonerado. E isso que eu estou falando aqui, exonerado, é muito importante. O examinador gosta de cobrar isso. Ele vai falar que você não foi aprovado no estágio probatório. Então, como punição, você vai ser demitido. Não, você será exonerado. Professor, agora é o seguinte, eu já era professor, eu era técnico de administrativo escolar, era secretário de uma escola, adorava o que eu fazia. E aí, professor, já estou 10 anos lá, professor, na minha atividade, de boa, tranquilo. Eu me aventurei, professor, a fazer o cargo de professor. Tudo bem, uma escolha sua, né? Só que, professor, papo reto, eu não me adaptei a lidar com o aluno ali na sala de aula. O meu sistema é muito bruto, professor, e hoje em dia essa educação ela está aí do jeito que está, eu não me adaptei. Eu não consegui uma nota, professor, acima de 60. Eu fui, professor, infelizmente, inabilitado no estágio probatório. E aí? O examinador pode colocar uma situação dessa no comando da questão. Ele vai fazer de tudo para que você marque a letra A, que é ser exonerado. Não é exonerado. O cara vai ser reconduzido ao cargo anterior, porque ele já era servidor público e ele era estável. Então, ele será reconduzido. Tá? Recondução é uma forma de provimento derivado que a gente vai estudar no curso. Então, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Então, esse detalhe é um detalhe importante, é um detalhe que pode ser cobrado em concurso. Inclusive, também, esse aprendizado que eu passei para vocês aqui, vocês têm que ter isso aí, né? E aí, professor, o que eu devo fazer? Você tem que pedir exoneração declarando o motivo. Eu sou secretário, eu sou técnico administrativo educacional, estou pedindo exoneração do cargo para ocupar o cargo de professor, por exemplo. Você tem que ter motivação desse ato. E aí, lá, se você pisar na bola e não gostar, você volta. Bacana? Ok. Então, isso aqui é o quê? É em estágio probatório. Fechou? Fechou, né? Vamos lá. Encerramento. Atenção. O sucesso tem sido sempre um grande mentiroso, né? É verdade, concordo, cara. Eu falo, né, que eu já ocupei muitos cargos públicos na minha vida, graças a Deus aí. E quando você está no cargo público, a experiência, cara, tá aqui, ó. Você tem muitos amigos, você tem uma vida social intensa, você é convidado para todo dia tem jantares, almoço, não sei o quê. Depois você perde o cargo, você é ex. Ou seja, o sucesso é um grande mentiroso. Forte abraço, fique com Deus. Clique like.